Pessoas que antes estavam do teu lado agora não estão mais, e você está olhando e perguntando: meu Deus, o que é que está acontecendo? É o tempo de recolhimento de Deus na tua vida. É o tempo em que o Senhor permitiu que você entrasse no deserto para dar livramento. Na Vanamanablassória. Tem hora que o Senhor, olha aqui. Saul estava na perseguição de Davi. Saul queria a morte de Davi. Saul queria ver Davi destruído. O inimigo queria envergonhar a Davi, queria destruir a sua história. Mas Deus é aquele que não o entregava na mão de Saul. Olha aqui o que Deus está falando para você que talvez está no deserto sem entender muita coisa. Deus tem te permitido em um tempo de recolhimento. Deus tem permitido você, por vezes, estar passando por um período de solidão. Pouquíssimas pessoas do teu lado, são pouquíssimas mãos se estendendo para você, são pouquíssimas pessoas lhe auxiliando. Sabe por quê? Porque Deus está lhe dando livramento e você não sabe. Deus está lhe dando livramento e talvez você ainda não percebeu. Na Vanablassúria, Saul empenhava força. Saul se dedicava a destruir Davi, só que o interessante é que Saul era rei. Saul tinha um reinado na sua mão. Saul era um homem de muitas responsabilidades, mas ele largava tudo para sair perseguindo Davi. Da mesma maneira, tem pessoas que estão ouvindo esta palavra que já está entendendo o que papai está falando. Tem gente, olha, que era para estar empenhado em outra coisa. Tem gente que era para estar preocupado com seus próprios afazeres. Tem gente que era para estar cuidando da sua casa, do seu casamento, que era para estar cuidando das suas atividades, das suas tarefas, mas ela prefere empenhar força para ir contra a tua vida. Mas prefere se levantar para tentar envergonhar a tua história, mas prefere se levantar para tentar destruir aquilo que é teu. Mas o Senhor está dizendo: ei, Ele ainda está no controle dessa coisa, Ele ainda está no controle deste negócio, Ele ainda está no controle de tudo. Papai ainda está no controle. Saul poderia ser rei, poderia ter um exército a seu favor, poderia ter homens que obedeciam às suas ordens, poderia ter ao seu alcance o ouro e a prata, poderia ter tudo, mas sabe o que é que ele não tinha? Ele não tinha o controle da situação. Deus está falando com gente aqui nessa hora. Eu não sei quem está empenhando força para te destruir, eu não sei quem está se levantando para tentar derrubar a tua vida. Eu não sei quem é que está se dedicando para te envergonhar, mas Deus está dizendo: essa pessoa pode até ter pessoas lhe auxiliando, essa pessoa pode até ter recursos ao alcance da sua mão, essa pessoa pode ter muitas vantagens dentro dessa história, mas ela não tem uma coisa, e isso é essencial: ela não tem o controle da situação. Deus está dizendo para você: descansa aí o teu coração, porque Saul se levanta mesmo, mas Deus é aquele que te recolhe, Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que te guarda. Saul não tem o controle da situação, não tem. Ele tem exércitos a seu favor, ele tem homens debaixo da sua ordem, ele tem autoridade naquele lugar, mas ele não tem o controle de todas as coisas, porque isso pertencia ao Senhor. Deus está dizendo para você que talvez está vendo Saul se levantando contra você com calúnia, com difamação, está se levantando contra o teu casamento, está se levantando contra a tua aliança, contra o teu lar, contra a tua família, está se levantando, e talvez você está dizendo: Senhor, Saul tem autoridade, Saul tem voz, Saul tem vez, Saul tem recursos, Saul tem pessoas do lado dele. Na balabassuri decanta. Mas o Senhor está falando para você nesta hora: Davi de Deus, Saul pode ter muita coisa, ele pode ter o trono, mas ele não tem o controle de todas as coisas. Ele não tem o controle da tua história. A tua vida está sendo guardada pelo Senhor. A tua vida está sendo guardada por Deus. E Deus, Ele gosta de nos recolher no deserto. Deus, Ele gosta de nos proteger no deserto. Era lá no deserto, em lugares fortes, que estava Davi, enquanto Saul estava buscando a sua vida. Deus está dizendo para você nesta hora: enquanto tem gente empenhando força para te destruir, Deus está te recolhendo. Deus está te guardando, vai te buscar em todos os lugares e não vai te achar, porque você não está em um lugar geográfico, você está em um lugar espiritual.
Mulher de Deus, levanta a tua mão aí que eu quero profetizar nessa casa. Que você tem visto Saul lançando todas as suas artimanhas. Você tem visto Saul trabalhando na Vabaxerenecanto. Você tem visto Saul se levantando. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Deus está falando para você nesta hora. Saul pode até ter vantagens a seu favor. O que ele não tem é o controle da tua vida. A tua vida continua na mão de Deus. Ele pode te procurar em todos os lugares, mas ele não te encontra porque tu não está no lugar geográfico, tu está no lugar espiritual. Tu está na presença do Senhor. A Bíblia diz que aqui Davi estava no deserto e nos lugares fortes. Geograficamente ele estava em desertos, mas espiritualmente ele estava debaixo da proteção de Deus. Sabe por quê? Porque no versículo que a gente fez leitura, a última parte do versículo diz, olha só, porém Deus não o entregou na sua mão. Quem não entregou a Davi foi Deus. Quem estava dando livramento a Davi era Deus. Quem estava protegendo a Davi era Deus. Tem gente que está confuso contigo, sabe por quê? Porque outro já tinha caído há muito tempo na tua situação. Outro já tinha desistido há muito tempo na circunstância que você está vivendo. Mas quem está te livrando é o Senhor. Quem está te livrando, olha aqui o que é que papai está revelando. Tem gente aqui que é um milagre por dia. Tem gente aqui, que todos os dias tu prova da misericórdia de Deus. Porque era para você perecer, era para você cair, era para você tropeçar, era para você desistir, era para você ser envergonhado. Mas todos os dias tu prova da misericórdia de Deus, porque o Senhor não te entrega na mão de Saul. O Senhor não te entrega na mão do adversário. O Senhor não te entrega nas mãos do inferno. Não te entrega na manablassuri necan. Tem uma luta tremenda ao teu redor. Tem uma investida grande da parte do adversário na tua vida. Mas Deus está falando para você, Ele não te entrega. Ele não te entrega. Se for preciso, pela manhã Ele entra com providência. Se for preciso, Ele move céus, Ele move terra. Se for preciso, Ele para sol, Ele para a lua. Se for preciso, Ele derruba gigantes. Se for preciso, Ele faz muralha cair. Mas Ele não te entrega na mão de Saul. É o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque você está recolhido na presença de Deus. Tem gente aqui que já está entendendo, porque você tem passado por uma luta diária. Uma luta diária. Todo dia tu precisa de um milagre. Todo dia tu precisa de uma provisão. Todo dia tu precisa de uma providência. Todo dia Deus mostra a misericórdia dele na tua vida. É todo dia. É todo dia. Olha aqui, sabe por que é todo dia? É porque todo dia Saul se levanta. Todo dia essa afronta bate na tua porta. Todo dia essa humilhação vem, todo dia. Olha aqui o que a Bíblia diz, versículo 14 do capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Diz assim, Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. Olha só. E Saul buscava, olha aqui, todos os dias. Era todo dia. Todo dia tu escuta a mesma coisa. Todo dia tu vê a mesma coisa. Todo dia tu vê Saul trabalhando, projetando. Todo dia, Deus está falando com você. E tem gente que dobrou o joelho ainda hoje e já orou dizendo, Deus, todo dia a mesma luta. Senhor, todo dia a mesma vergonha, todo dia a mesma humilhação, todo dia eu vejo Saul projetando contra a minha vida, mas Deus está dizendo, Ele projeta, mas eu não te entrego. Eu não te entrego. Você pode abrir a tua boca e dizer, se não fosse o Senhor que estivesse comigo até aqui, eu já teria perecido, porque todos os dias eu provo da misericórdia de Deus. Todos os dias o Senhor tem dado livramento. Todo dia Saul se levanta para tentar destruir o que é teu. Todo dia tu escuta a mesma história, todo dia tu fica sabendo da mesma coisa. E o Senhor está dizendo para você nesta hora que Ele não tem te entregue na mão do inimigo, e isso tem feito a diferença, porque se não fosse Ele já tinha te destruído. Ele já tinha estraçalhado, né? Tem gente que esteve em oração. Olha aqui o que é que Deus está revelando para o teu coração. E a tua oração foi muito específica para Deus. Tu disse assim, Senhor, eu quero ver essa história mudando, porque todo dia é a mesma coisa. Olha aqui,
Todos os dias Saul se levantava para buscar a Davi. E enquanto isso, sabe o que estava acontecendo? Ele estava perdendo o reino. Tem gente que a casa dela está destruída, sabe por quê? Porque só vive falar mal da tua. Enquanto Saul estava tentando destruir Davi, o reino dele estava se desfazendo na sua mão. É isso que acontece. É por isso que Saul não consegue prosperar. É por isso que Saul não consegue progredir. É por isso que o que Saul faz não dá certo. É porque ele não para de perseguir a Davi. Ao invés de se ocupar com aquilo que Deus botou na mão dele, ele está preocupado com o Davi. Ele está preocupado com Davi, está olhando para Davi, está tentando matar Davi, está tentando destruir Davi. Olha aqui, tem gente que a casa está destruída porque não olha para dentro da sua casa mais, só quer olhar para a tua. Tem gente que a vida da pessoa está completamente despedaçada porque ela não cuida mais da dela, ela só quer cuidar da tua. E se Saul bem entendesse o que ele tem na mão, ele não estava preocupado com Davi não. Ele não estava perseguindo Davi não. Olha aqui, ele tinha um reino na sua mão, mas ele estava se sentindo ameaçado por Davi, alguém que era pequeno. Olha aqui, porque ele sabia que sobre a vida de Davi havia uma promessa de Deus. Olha aqui o que Deus está revelando para pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesta hora. Saul está empenhando força contra você, sabe por quê? Porque ele sabe que tem algo na tua vida que não tem na dele. Saul tinha o reinado, mas ele não tinha a presença de Deus. Saul tinha reinado, mas ele não tinha intimidade com Deus. Saul tinha um reinado na Balabassu, ele tinha o trono, ele tinha a coroa, mas ele não tinha Rablassu de Cantarabrasséria, o rei dos reis e senhor dos senhores do seu lado para governar. Por isso Davi incomodava tanto a Saul. Olha aqui, tem gente que materialmente falando tem mais do que você. Tem gente que olhando com os olhos naturais tem mais do que você. Mas ao invés de cuidar do que é dela, cuidar do que é dele, tá olhando para a tua vida. Tá olhando para o que você tem. Na Vabaxu, e tem gente que não tá entendendo, não tá dizendo Davi não tem nada para Saul odiar ele tanto assim. Davi não tem nada para ameaçar a Saul tanto assim. Davi não tem nada para que Saul se empenhasse em destruí-lo tanto assim. Saul poderia ter o trono e a coroa, mas ele sabia que a intimidade, a comunhão estava com Davi. Ele poderia ter o trono e a coroa, mas a promessa estava com Davi. Ele poderia ter até o trono e a coroa, mas a unção de Deus estava sobre Davi e isso incomodava ele. Tem gente aqui que, olha aqui, que Saul tem se levantado contra a tua vida de uma maneira tão tremenda, que você tem se perguntado, Deus, o que é que eu fiz para Saul? O que é que eu fiz para aquela mulher? O que é que eu fiz para aquele homem, para essa pessoa me odiar tanto, para essa pessoa investir tanto contra a minha vida, para essa pessoa tentar me destruir desta maneira? O que é que eu fiz? Porque ela tem mais do que eu, é mais bem sucedida do que eu, tem tudo para me esquecer, mas prefere me perseguir na Vanamanablastúria. É porque tem algo na tua vida que incomoda, minha querida. Tem algo na tua vida que incomoda, meu querido. Olha só, Saul tem o trono e a coroa, mas não tem a unção. Saul tem o trono e a coroa, mas não tem a chamada de Deus na Vanablassúria, a promessa de Deus sobre a sua vida, e ele sabia que isso estava sobre a vida de Davi. E uma hora ou outra, essa chamada iria aparecer. Uma hora ou outra, essa promessa iria se realizar. Olha aqui, tem gente, que não suporta a tua presença porque sabe do que Deus tem contigo. Porque sabe do que Deus tem na tua vida. Tem ministros de Deus aqui me ouvindo que sabe do que eu estou falando. Que sabe exatamente o que você está ouvindo. Você está entendendo exatamente o que você está ouvindo. Sabe por quê?
Tem gente grande, tem gente maior do que você, puxando o teu tapete. Se tu chega, tenta te ocultar, tenta te botar no anonimato, tenta te jogar lá pra baixo. Onde escuta o teu nome, faz questão de falar alguma coisa que não é verdade, que é pra ver se te destrói. É perseguição de Saul todo dia na tua vida, na balabassúria. Mas sabe qual é a diferença? A diferença, meu querido, dentro da tua história é que Deus não te entrega na mão dele. Ai de ti se Deus te entregasse na mão de Saul. Saul estava ameaçado por Davi, Saul estava inseguro com a presença. Tem gente que fica inseguro com a tua presença. Tem gente que fica inseguro, quando tu chega perto. Tem gente que fica inseguro quando você se aproxima. Tem gente que fica inseguro quando escuta o teu nome, na valabassuri anderebrecei, porque sabe que tu tem uma coisa que ela não tem. Sabe que tu tem algo que ele não tem. Tem o trono e tem a coroa lá, mas não tem a unção, não tem a promessa, não tem a chamada. Mas Davi não tinha culpa. Davi não tinha culpa, sabe por quê? Porque foi papai que buscou Davi no deserto para derramar a unção sobre ele. Foi o Senhor que escolheu. Deus está dizendo para pessoas que tá passando por perseguições tremendas na sua vida ministerial. A tua presença incomoda. Você já sentiu isso? Você chega, você sente. A tua presença incomoda. Quem estava falando para de falar. Quando está conversando, você chega, para de conversar. Desconversa, muda de assunto. Você sabe que alguma coisa está errada. De repente, quando você fica sabendo notícia, de repente você fica sabendo que alguém falou o que não era verdade usando o teu nome. É porque Saul está incomodado, porque sabe que sobre a tua vida tem algo que na vida dele não tem. E ainda que tenha trono e coroa lá, está faltando a unção. E a unção só quem dá é o Senhor, queridos. Estão tentando apagar, estão tentando derrubar. Na manablassuri necanta. Tem gente que está passando aqui todo dia essa perseguição de Saul. Todo dia estão tentando apagar. Mas o Senhor está dizendo: ei, a unção, o homem não apaga, pode perseguir, mas Deus não entrega você na mão dele. Podem tentar destruir, mas o Senhor não entrega a tua vida na mão dele. Descansa aí o teu coração. Saul persegue, mas papai livra. Você está sendo protegido pela mão de Deus, guardado pela mão de Deus. Deixa Saul se levantar, porque enquanto ele está se levantando contra a tua vida, o que está na mão dele está se desfazendo. Enquanto ele está preocupado com o teu ministério, o que está na mão dele está se desfazendo. Enquanto ele está olhando para você, o que está na mão dele está se desfazendo. Você está incomodado, mas o Senhor está dizendo: não te preocupa não, que quem dá livramento diante de Davi é Deus. Diante de Saul é Deus. Não te preocupa não, que quem livra Davi das mãos de Saul é o Senhor. Deus não queria que Davi caísse nas mãos dele. Deus está dizendo para você: o Senhor não vai te entregar na mão de Saul. Deixa Saul espernear, deixa ele brigar, deixa ele se levantar, deixa ele caluniar, deixa ele difamar. A tua presença tem incomodado porque tem unção de Deus na tua vida, tem promessa de Deus na tua casa, tem chamada de Deus na tua história. Mas o Senhor está dizendo para você que ele te livra, ele te guarda e ele não te entrega na mão de Saul, porque ele é fiel. Amém? Guarda essa palavra profética no teu coração. Tem livramento de Deus chegando aí. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Hoje às 23 horas eu tô aqui na página pra gente orar, tá? Corre pra cá, tem palavra e tem oração. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém?